Quem assiste às novelas mexicanas com certeza já deve ter acompanhado pelo menos uma novela com ele, um dos galãs mais famosos dos folhetins latinos. Isso mesmo, estou falando dele mesmo, Fernando Colunga, que atuou nos clássicos mais famosos da TV mexicana. Foram muitos os mocinhos, como Luiz Fernando de Maria do Bairro, o José Armando de Esmeralda, o Manuel de Amor Real, o Eduardo de Amanhã é para Sempre, o José Miguel de A Dona, o Carlos Daniel de A Usurpadora, entre outros. Quer saber mais dele? Então, continue aqui mesmo, porque agora vamos descobrir 10 curiosidades de Fernando Colunga que talvez você não saiba. Peço que você faça a sua inscrição no canal e bem ao lado, ative aquele sininho, sabe? Para ir recebendo as notificações. Vamos começar falando sobre a vida profissional de Fernando Colunga, mas não estou me referindo à carreira na TV com todos os holofotes e glamour. Pouca gente sabe, mas antes disso tudo, Colunga trabalhava em ramos completamente diferentes. Ele tinha uma loja de material de construção e chegou até a estudar engenharia civil. Ele sempre foi muito esforçado, já que além desse ramo da construção, ele também já trabalhou como barman e como administrador. Porém, ele já confessou em entrevista que o seu sonho sempre foi o de ser ator, e conseguiu, né? Colunga começou a trabalhar na TV como dublê. Ele foi dublê do ator Eduardo Yanez na novela Dulce Desafio, e nesse período, interessado em atuar, ele se matriculou no Centro de Educação Artística da Televisa, e então foi aparecendo em pequenos papéis. No início dos anos 90, participou da trilogia das Marias, Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro, novela que ele inclusive ganhou o seu primeiro protagonista, o Luiz Fernando de la Vega. Fernando Colunga não é um homem que se deixa levar pelo ego. Bom, isso segundo ele mesmo, pois em uma entrevista de 2020, o próprio Colunga se abriu e revelou que nunca foi incomodado pelo seu ego, que nas palavras do ator nunca tirou dele a clareza naquilo que faz. Além disso, o galã disse que sabe lidar muito bem com o ego e que às vezes os dois até conversam e chegam a um acordo. Maturidade que chama, né? Apesar de ter muitas novelas de sucesso no currículo, personagens inesquecíveis, você sabia que Fernando Colunga já recusou vários papéis? Pois é isso mesmo, e não é por falta de vontade de querer trabalhar não. Muito pelo contrário, já que Colunga demonstra ser um homem bem sério em relação à sua profissão. O galã já revelou que recusou papéis que não tinham nenhuma continuidade ou nenhuma lógica, mas deixou bem claro que isso era na sua humilde opinião. O ator opinou que nem tudo é uma questão de dinheiro para ele, já que lhe ofereceram propostas de trabalho muito bem remuneradas. No entanto, ele acredita que iria contra os próprios valores se aceitasse esses trabalhos e que seria só fazer por fazer. Que papéis será que o Fernando Colunga recusou, hein? Fernando Colunga sempre foi um homem muito cuidadoso com si mesmo. Ele sempre cuidou muito da saúde e da aparência, já que para ele o mais importante sempre foi o compromisso que ele tinha com o público. O galã das novelas mexicanas já revelou que na sua vida sempre evitou os excessos e que ele nunca bebeu e nunca fumou. Além disso, ele disse que na sua vida sempre foi adepto de uma alimentação saudável. O ator também já comentou boatos de que teria se submetido a algumas cirurgias plásticas e afirmou que tudo não passam de boatos, já que muita gente pensa que ele mexeu no rosto. Para Colunga, o fato de sempre ter se cuidado e de ter uma boa genética ajudaram muito na sua aparência mais madura. A vida amorosa de Fernando Colunga é bem reservada. O próprio ator já disse em entrevistas: "Eu não falo sobre minha vida pessoal." E essa resposta o ator revelou que dava sempre quando lhe perguntavam sobre suas namoradas, com as mulheres com quem ele se relacionava.
Fernando Colunga confessou que não falar sobre seus relacionamentos não é porque ele quer fazer mistério, mas pelo fato de que ele acredita que a magia em que duas pessoas vivem em uma relação é só dessas duas pessoas. Desde muito tempo, também há boatos sobre a sexualidade do ator, algo que Colunga nunca comentou. O romance mais conhecido de Colunga foi com a atriz e cantora Thalia, na mesma época em que eles fizeram o par romântico em Maria do Bairro, entre 95 e 96. Na época, ambos eram bem jovens e alguns atores da novela já revelaram que os dois sempre pareciam estar muito apaixonados nos bastidores da trama. Colunga já chegou a dizer que o relacionamento que teve com Thalia foi o pior que teve em sua vida e justificou que o amor que desfrutava com ela não queria desfrutar com outras pessoas que nem entendiam sua relação. Colunga, que sempre se demonstrou bem profissional em cena, já chegou a se irritar com alguns pares românticos de novelas em cenas de beijo. Isso mesmo. Quando gravava Amanhã é para Sempre, entre 2008 e 2009, Colunga chegou a se irritar com Silvia Navarro em uma cena de beijo. Isso porque Silvia estava acostumada a mascar chiclete até nas cenas, e em uma cena de beijo quente com Colunga, Silvia passou o chiclete de sua boca para a boca dele. O galã ficou uma fera e foi até reclamar da colega para o diretor, que implorou que Silvia não mascasse mais chiclete. Porém, bem antes disso, o ator teria se irritado com a atriz Jadira Carilho em uma cena de beijo no especial Além da Usurpadora, e isso foi a própria atriz que revelou em uma entrevista anos depois. Jadira relembrou que na época o diretor disse que na cena ela teria que beijar Colunga com muita vontade, com força, e que ela mesma achou que a cena tinha ficado bem grotesca. Além disso, Jadira confessou que suspeita que a cena de beijo tenha incomodado Fernando Colunga. Fernando Colunga não tem filhos, mas ele já afirmou que no passado chegou a se imaginar com um monte de filhos, mas que tudo acaba mudando e que de repente a vida segue por outro rumo. E que assim é a vida, e que não pode ficar reclamando do que não aconteceu e que não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Fernando Colunga já definiu a si mesmo como uma pessoa hiperativa e que sempre foi assim desde criança. O ator confessou que sempre está pensando em muitas coisas, que gosta de criar e que sempre tem que estar fazendo algo. Apesar de super famoso e querido, Fernando Colunga não é adepto das redes sociais. Isso mesmo, o galã não tem nenhuma. Em um programa de TV, o ator foi questionado sobre o fato de não ter redes sociais e Colunga disse que não tem tempo para atender as pessoas, os fãs, da maneira como essas pessoas merecem. Ele ainda justificou dizendo que seus dias se passam muito rápido e que tem muitas coisas na cabeça. Um outro motivo para não ter redes sociais, Colunga deixou bem claro e confessou que toda a energia de sua vida que gastaria nessas redes, ele prefere gastar com uma pessoa durante uma conversa ou também gastar essa energia em um novo projeto. E você, fã, concorda com a opinião do ator sobre redes sociais? Você que acompanha a vida e carreira de Fernando Colunga, me conte qual é o seu personagem dele que mais te marcou, aquele que fez você se apaixonar, e já vá compartilhando o conteúdo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima!